Olá, galera, tudo bem? Então, nós vamos dar início aqui às nossas aulas nesse modo de teletrabalho, de home office, virtual, do jeito que você quiser chamar, certo? Então, se você assistiu lá as aulas do Centro de Mídia, nós estamos falando sobre velocidade de uma reação química. Nós falamos ali sobre os fatores que influenciam essa velocidade de uma reação química. Então, nós vamos partir deste ponto, ok? Pega lá a sua apostila do primeiro bimestre, tá lá na página 37 esse conteúdo que a gente vai estar conversando. Vai acompanhando, também já dá para ir fazendo os exercícios conforme a gente for conversando. Lembrando que qualquer dúvida, você pode me mandar um e-mail, você pode me perguntar no Instagram, tem um grupo lá no WhatsApp, pode me perguntar em inbox pelo Facebook. Então, não tem desculpa, galera. Nós sabemos que essa interação pela internet não é aquela coisa de sala de aula, não é aquele contato que nós temos um com os outros, mas são os caminhos que nós podemos ter para manter este contato, para a gente continuar tendo as nossas aulas. Então, com muita dificuldade, né, em relação à tecnologia, a gente sabe que a internet está complicada, a estabilidade da internet também não está fácil, está caindo, está travando, mas a gente vai dando um jeitinho, vai se falando e que tudo vai entrar no eixo, tá bom? Então, vamos lá falar sobre as velocidades das reações químicas, ok? Então, aqui, para a gente começar, a gente vai relembrar o que é uma rapidez de uma velocidade química. Então, se eu procurar a palavra rapidez no dicionário, vai falar que é a qualidade do que ou de quem é rápido. Então, quem é rápido, possui rapidez. E uma reação química é a transformação da matéria em que ocorrem mudanças na composição química de uma ou mais substâncias. Então, rapidez de uma reação química é o quão rápido esta reação se transforma, né? Lembrando que a química, ela vai dizer que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, segundo lá o princípio de Lavoisier. Então, nós temos aqui a reação química, onde tem um processo de transformação constante. Os meus elementos envolvidos nos meus reagentes, que é o início da minha reação, eles se rearranjam, eles se transformam em novas substâncias. Aqui um exemplo. Eu tenho o metano, que é o CH4, mais o gás oxigênio, que numa reação de combustão, certo? Tá formando aqui CO2. Então, eu tenho essa reaçãozinha química aqui, mostrando que eu tenho, além do CO2, a transformação em água. Isso daqui é o que a gente chama de reação de combustão. Então, sempre que eu tenho um combustível, que no caso aqui é o CH4, certo? Metano, ele interage com o gás oxigênio, formando aqui CO2 e água. Essa é a minha reação de combustão. Então, sempre que eu tenho as substâncias antes da seta, eu estou falando dos reagentes, e depois da seta, eu estou falando dos produtos. Aqui é um gráfico para gente mostrar para vocês o que vai acontecer. Quando eu falei para vocês, os reagentes aqui é o início e aqui é o produto, que é o final. Só que entre o reagente e o produto, eu tenho muita coisa acontecendo, ok? Então, nós temos aqui, ó, que os nossos reagentes, eles são quebrados, certo? Eles são reorganizados num complexo até formar os meus produtos. Então, a reação química, ela tem vários fatores que podem influenciar esse rearranjo, tá? A gente vai falar que uma reação química, ela só acontece devido aos choques efetivos das substâncias que estão participando dessa reação. Quando eu falo de choques efetivos, eu estou falando de colisões mesmo, as moléculas, elas se chocam uma entre as outras, certo? E esses choques, eles são efetivos porque nem todo choque, ele faz com que nós tenhamos ali um rearranjo, um reagrupamento desses elementos, ok? Então, quanto maior o número de colisões efetivas nós tivermos, maior vai ser a quantidade ali dos meus produtos formados. Quando eu falo de colisões efetivas, eu estou falando de colisões frontais, tá? Então, pensem aí, como mostra aqui o esquema,
nesse conjunto, né, das moléculas representadas por bolinhas, e essas bolinhas elas se colidem frontalmente para que eu possa ter ali a formação de novas ligações e a reorganização em novos compostos. Aqui um exemplo um pouco mais visível. Eu tenho o gás hidrogênio, aqui o H2, que ele vai interagir com o gás iodo, que é o I2. Aí eu tive aqui um choque efetivo, um choque frontal entre as minhas moléculas, certo? E eu tenho aqui um estado intermediário, onde as ligações entre os hidrogênios serão rompidas e as ligações entre os iodos também serão rompidas, e uma ligação iodo-hidrogênio será formada. E aqui eu tenho, olha só, o meu novo composto sendo formado. Então, na forma de reagentes, eu tenho aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de iodo. Aqui no estado intermediário, eu continuo tendo 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de iodo. E aqui eu tenho, olha, nos meus produtos finais, no gás iodídrico, no HI, eu continuo tendo aqui 2 gases hidrogênios e, desculpa, 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de iodo. Antes da gente entrar aqui em distanciamento social, nós fizemos uma revisão sobre balanceamento. Então, essa reação aqui, ela está devidamente balanceada, porque as quantidades em elementos no início, que são os reagentes, são as mesmas na forma final dos produtos. Mesmo eu tendo reorganizado esses elementos, toda hora que eu reorganizo um átomo, eu mudo a minha matéria. Então, eu tive essa reorganização, mas os meus elementos, eles continuam aqui. Então, a minha matéria se transformou. Então, eu posso representar isso num gráfico, né? Então, como eu falei para vocês, os reagentes são o início, o produto é o final. Quando eu tenho um gráfico demonstrando a velocidade de uma reação, o que vai acontecer? Ele tem esse comportamento. Então, sempre que eu tenho o reagente, que eu estou representando aqui pela coisinha laranja, a minha curva ela é decrescente. E no tempo zero, eu tenho sempre a máxima quantidade, porque o reagente é o início. Então, no início, eu tenho o máximo de quantidade de reagentes. Aí, conforme o tempo vai passando, a minha reação vai acontecendo. Olhem aqui na linha roxa, que é o meu produto. Ele começa lá em zero, e conforme o tempo vai passando, ela vai aumentando, certo? Porque os produtos estão sendo formados. Para eu poder formar produtos, eu preciso consumir os reagentes. Então, os reagentes, eles estão sendo consumidos, eles estão sendo usados, eles estão sendo convertidos em produtos. E o produto está sendo formado, ele vai surgir a partir desses reagentes. Então, por isso que o comportamento do reagente é decrescente. Olha só, a minha concentração aqui ela está diminuindo. E o do meu produto ela vai aumentando porque ele está sendo formado. Até que eu tenho aqui um comportamento, olha só, a partir da linha tracejada, um comportamento onde as curvas se tornam paralelas, essas linhas retas, né, que caminham juntas. Então, isso vai evidenciar um equilíbrio, que é a hora onde todo reagente vira produto e todo produto vira reagente, e eu tenho esse movimento constante. Então, a velocidade aqui, olha só, pelo gráfico, ela tem esse comportamento aqui decrescente. Lembrando que quando a gente vai calcular a velocidade, não existe velocidade negativa, tá? E se você vê representado em velocidade negativa, é porque está falando de movimento retrógrado. A gente sempre vai colocar uma velocidade positiva, por isso que a gente vai usar módulo no cálculo matemático, para que a gente não caia numa velocidade negativa, mesmo esse comportamento de curva sendo decrescente. Aqui, quando eu falo em energia de ativação, eu falo que é a energia mínima que as moléculas devem possuir para reagir ao se chocarem, isto é, para termos uma colisão efetiva. Então, eu tenho os meus reagentes. Voltamos a falar aqui do gás hidrogênio e do gás iodo. Eles não vão se transformar a não ser que eu tenha uma energia que seja, ou melhor, que seja favoravelmente energético para que eles entrem no estado intermediário, né, no complexo ativado, e formem os meus produtos. Então, a energia de ativação
como o próprio nome diz, é a energia que eu preciso fornecer para esse reagente para que ele saia do estado estável e entre no complexo ativado. Então, aqui, ó, a energia de ativação, que é representada aqui por esse morrinho, vou assim dizer, né, por essa curva aqui, eu precisei, ó, fornecer 40 quilocalorias por mol, certo? Para poder entrar no estado ativado e aí eu ter aqui os meus produtos formados. Então, aqui, ó, a variação da energia, ela é diferente da energia de ativação. Aqui eu tenho um gráfico que demonstra uma reação quando ela é exotérmica. Então, eu tenho aqui o início, que é o meu reagente, eu tenho a minha energia de ativação e tenho a formação dos meus produtos. Então, quando eu tenho aqui, ó, os reagentes, o valor da minha energia ele é maior do que a energia dos meus produtos. Então, a minha reação ela é exotérmica, né? Se eu fosse traçar aqui uma seta, a minha seta ela seria, olha só, decrescente em relação aos meus produtos. Então, isso quer dizer que eu estou perdendo energia, que eu estou liberando essa energia. Então, sempre que eu libero energia, eu tenho um processo exotérmico. O contrário acontece quando eu tenho um processo endotérmico. Então, olha só, os reagentes, eles precisam absorver muito mais energia aqui para eu entrar no meu complexo ativado e depois eu conseguir produzir os meus produtos. Então, se eu for fazer aqui, ó, uma relação da energia, olha só. Eu tenho o meu complexo ativado aqui acima da linha dos produtos e a energia aqui, ó, a diferença para chegar nos produtos. Então, sempre, ó, olhando, parece aqui, né, que eu absorvi muito mais energia. E isso realmente aconteceu, né? Quando eu tenho uma reação endotérmica. Então, quando a minha energia nos produtos ela é maior do que a energia dos reagentes, o meu processo é endotérmico. Quando a gente fala de reações, nós temos os fatores que alteram a velocidade. A reação química ela pode acontecer de uma forma mais lenta ou de uma forma mais vagarosa. Toda reação química ela vai acontecer, mas dependendo das condições físicas, temperatura, pressão que eu tenho ali, eu tenho uma velocidade maior ou menor. Então, existem alguns fatores ali que influenciam se eu posso ter uma velocidade maior ou uma velocidade menor. Então, por exemplo, como foi falado no vídeo, né, nas superfícies de contato, a professora ela fez para vocês um experimento bem simples com o comprimido efervescente, que ela pegou metade do comprimido, colocou num copo d'água, anotou o tempo, depois ela triturou a outra metade do comprimido, colocou em outro copo d'água e anotou o tempo. E foi visto no vídeo que o comprimido triturado, ele demorou bem menos para ser todo consumido. Ou seja, eu tive uma reação muito mais rápida. A hora que ela coloca o comprimido no copo, que ele está triturado, a gente consegue ver que a efervescência ela é muito mais rápida e ela é muito mais forte do que o comprimido que ele está inteiro. Por que isso acontece? A gente chama, ou melhor, nós dizemos que a superfície de contato no comprimido que foi triturado, ela é maior do que a superfície de contato no comprimido que estava a metade inteira. Por eu ter mais contato com a água no comprimido triturado, mais superfícies disponíveis em contato com a água, nós conseguimos fazer com que a reação seja mais rápida, né? Essa liberação de gás, ela é mais rápida. Então, aqui, ó, o comprimido efervescente inteiro apresenta a menor superfície de contato com a água e o que foi triturado ou que foi dividido apresenta a maior superfície de contato com a água. Vamos pensar num caso bem prático. Vamos supor que a gente vai fazer salada de maionese para o almoço. Então, você pode pegar a batata inteira e colocar na água para cozinhar, ou você pode picá-la em pequenos pedaços e colocar na água para cozinhar.
A hora que eu pico a minha batata em pedaços, ou em rodelas, como está aqui na figura, eu aumento a superfície de contato com a água. Por quê? Se eu colocasse aqui essa batata inteira para cozinhar, é só a parte de fora que está em contato com a água. Agora, quando eu pego e coloco essas rodelas aqui para cozinhar, eu aumento a superfície de contato com a água, porque olha só, essa parte aqui que estaria interna, que não estaria exposta, ela fica exposta à água. Então a minha batata vai cozinhar muito mais rápido quando eu pico ela em pedaços ou do que quando ela é uma batata inteira, certo? Então, se eu quero ganhar tempo aí para o almoço, eu vou fazer essa batata picadinha para pôr para cozinhar, para fazer aí a minha salada de maionese. A mesma coisa quando você vai fazer, por exemplo, carne, né? Carne em cubos e pica a carne. Vai muito mais rápido o cozimento dessa carne do que se você colocasse uma peça inteira para cozinhar. Então, esse fator de aumentar o contato da superfície, da substância, ela sempre vai fazer com que eu tenha ali uma velocidade bem maior. Então, maiores superfícies de contato disponíveis, maior será a rapidez da minha reação. Então, o primeiro fator que altera a minha velocidade é aqui a superfície de contato. O segundo fator é a temperatura. Então, eu tenho aqui uma geladeira, certo? Uma geladeira cheia de alimentos. Por que nós guardamos os alimentos na geladeira? Você já se perguntou isso? Provavelmente você deve ter respondido que é para não estragar. E você está correto. A função da geladeira é fazer com que o alimento dure por mais tempo. Às vezes a gente pega e guarda uma panela quente na geladeira e a mãe briga com a gente, né? Falando que vai estragar a geladeira. O que não é verdade. Você não vai estragar a geladeira guardando um alimento quente lá dentro. Você vai fazer com que a temperatura da geladeira aumente. Aumentando essa temperatura, todos os alimentos que estão lá dentro, eles podem sim estragar. Então não vai ser a geladeira que vai estragar, e sim os alimentos que vão estragar. Porque a função da geladeira é manter aquele ambiente gelado. Mantendo o ambiente gelado, a reação química vai acontecer de forma mais devagar. Estão acontecendo muitas reações químicas dentro da sua geladeira em relação à decomposição dos alimentos. Os alimentos ali, eles estão se decompondo, ou seja, estão apodrecendo. Provavelmente, em algum momento, você já esqueceu uma panela na geladeira, uma fruta na geladeira, né, um leite que azedou. Então, são todos processos onde os alimentos estão se decompondo, eles estão estragando. Isso é uma transformação da matéria, é uma reação química acontecendo. Às vezes você deixou lá uma panela de feijão e a hora que você abre aquela panela, primeiro tem um cheiro muito desagradável, certo? A cor tá mudando, tá mudada. Você consegue ver uma coloração esverdeada, né? Porque criou até uma coluna de fungos, por exemplo. Então são fatores lá ali, né? Mudança de cor, mudança de odor, liberação de gás, que mostram que nós tivemos ali reações químicas acontecendo. Então, a função da geladeira é fazer com que as reações aconteçam de forma mais devagar, mais vagarosa. E pelo contrário, né? Se você aquece um sistema, você faz com que uma reação química aconteça mais rápido. Por exemplo, às vezes agora, nessa época de quarentena, muita gente está fazendo pão em casa. E nós estamos entrando no outono. E o pão, ele demora mais para crescer. Por quê? Estamos nas temperaturas frias. Então, o que você faz muito é pré-aquecer o forno, desliga aquele forno e coloca o pão para crescer lá dentro, porque você fez uma estufa. E aquela estufa, que tem uma temperatura mais elevada, vai fazer com que a fermentação do seu pão aconteça mais rapidamente. Ou seja, o fermento que foi colocado ali, ele vai consumir aquele açúcar do seu pão, que vai transformar em gás carbônico, que vai fazer com que o pão cresça. Então, maiores temperaturas, elas fazem uma agitação das partículas, tá? Porque toda partícula, quando ela recebe energia, ela fica excitada, ela fica agitada. E quanto mais energia eu tenho, mais excitação eu tenho, maior é a minha temperatura.
E como as minhas moléculas elas estão se mexendo de forma mais frenética e mais rapidamente, eu tenho mais choques acontecendo, que vai fazer com que eu tenha lá a minha reorganização das substâncias. E a minha reação vai acontecer mais rapidamente. Nesse gráfico, eu tenho aqui, ó, a linha roxa, que é o T1, é a minha velocidade, ou melhor, é a minha reação acontecendo sem o aquecimento. Já o T2 é a minha reação acontecendo com o aquecimento. Então, a energia aqui, ela é menor, os choques são maiores, percebam também que a minha energia de ativação diminui, que é a energia de ativação, essa energia que eu estou fornecendo, ela sendo menor, eu também vou acelerar essa reação. Então, sempre que eu preciso acelerar uma reação, eu posso aumentar a minha temperatura. Quanto maior for as temperaturas, maior será a rapidez da sua reação química. Concentração dos reagentes. Pensa comigo. Você vai pegar um ônibus lotado, no caso lá o Tatiana, certo? Que sempre está lotado, né? Vamos concordar? Então, se eu tenho um ônibus lotado, é muito mais fácil que eu tenha choque, né? Que eu esbarre numa pessoa, que eu encoste numa pessoa sem querer, do que num ônibus vazio. Por que dessa analogia? Quanto maior é o número de reagentes que eu tenho numa reação química, que a gente vai chamar de concentração, quanto maior for a minha concentração, pegando lá em exemplo do ônibus, ou seja, quanto mais passageiros eu tenho no início, mais provável, né, que sejam os choques. Então, quanto maior é a concentração de reagentes no início da minha reação, maior vai ser o choque entre esses reagentes que vão formar produtos. Então, maiores reagentes, maiores concentração de reagentes, eu tenho um maior número de colisões e eu tenho uma maior rapidez. Aumentando a concentração dos reagentes, número de moléculas por unidade de volume, aumentamos a frequência dos choques entre as moléculas reagentes e, como consequência da teoria das colisões, aumenta a velocidade da reação. Então, maiores concentrações de reagente geram uma maior velocidade da minha reação. E um catalisador é como se ele fosse um atalho, certo? Para essa reação estar acontecendo. Então, fazendo uma analogia aqui, se eu tenho um morro, eu posso, primeiro, atravessar este morro, né, escalando este morro aqui, ou a montanha, ok? Para conseguir atravessá-la. Ou é possível construir um túnel. Então, o túnel é este atalho. Então, o catalisador, ele é um processo rápido, que a gente vai chamar de atalho. Então, eu vou fazer um atalho, essa reação química, para que ela aconteça mais rápido. Aonde é esse atalho? É justamente na energia de ativação. Então, aqui, a seta azul. A energia de ativação é como se fosse aquele morro onde o carrinho vai passar. Então, eu tenho aqui a energia de ativação, certo? Que é essa curva menor na setinha vermelha. Eu tenho a energia aqui menor, que é o meu atalho, então eu preciso ter uma menor, ou seja, um menor tempo, ok? Para ele estar acontecendo. Para estar formando aqui os meus produtos. Então, dois aspectos importantes a respeito dos catalisadores. Luz, calor e pressão podem alterar a rapidez de uma reação química, mas não são catalisadores, porque não são substâncias químicas. E o catalisador só altera a energia de ativação. O valor da variação da entalpia, que é ΔH, que é a energia, é o mesmo na presença ou na ausência de um catalisador, certo? O catalisador, ele não vai ser transformado em produto. Ele vai entrar e sair do mesmo jeito. Catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação, sem ser consumida durante o processo. Ele entra e sai do mesmo jeito. As enzimas, elas são catalisadores biológicos presentes no nosso organismo, que aceleram, por exemplo, a digestão, tá? Então, nós temos enzimas no nosso organismo que elas vão ali acelerar o processo de digestão, fazendo com que o nosso alimento seja digerido mais rapidamente. É claro que não é só na digestão que elas estão presentes. As enzimas, elas funcionam no esquema chamado chave e fechadura.
Porque elas se encaixam direitinho no seu substrato, que faz com que esse processo seja mais rápido. Então, as enzimas elas só vão se encaixar nos substratos corretos, né, pertencentes a elas. Então, nós temos aí essas enzimas participando como catalisadores naturais. Os catalisadores, normalmente, numa reação química não enzimática, né, no caso não natural, eles são metais, né? Muitos metais, como paládio, platina, zinco, são utilizados como catalisadores. As enzimas, nos processos naturais, elas são os nossos catalisadores. E por hoje é só, galera. Então, lembrando que vocês podem aí me procurar nas redes sociais, me mandar e-mail, me procurar no WhatsApp, ok? Que eu vou estar tirando as dúvidas dessa atividade, de qualquer outra que a gente vai encontrando por aí. Conforme forem saindo os vídeos no centro de mídias, eu venho aqui complementando também com uma aulinha para vocês, ok? Então, muito obrigada pela presença, saudades de todos e até mais.